Fala galera, Sidoca na área para mais uma empreitada aqui no Focus Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, realizando uma aula para você que vai encarar o concurso dos Correios, banca IBFC, e agora nós vamos abordar o conceito de pontuação. Lembrando que pontuação não é um assunto solto na gramática, depende de todo um processo sintático. O principal elemento da pontuação é a vírgula, e a vírgula não é e nunca foi pausa de respiração. É uma estrutura de âmbito sintático que não pode interromper a ordem direta da língua portuguesa. E aí nós normalmente aprendemos isso pelo sistema SVC. E aí eu sei que não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o sujeito e o predicado, como você preferir, e não pode ter vírgula, e agora preste atenção, entre o verbo e o complemento exigido por ele. E quem é o verdadeiro complemento exigido pelo verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. O que isso significa? Que entre o verbo e o objeto não pode ter vírgula. Mas se tiver um algo a mais, se tiver uma circunstância, aí a gente tem que bater palma para a tia da escola, para a professora da escola, porque ela explicou SVO e os adjuntos adverbiais. Por que a professora da escola fez isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, de fato, entre o sujeito e o verbo não tem vírgula, e entre o verbo e o objeto também não tem vírgula. Mas esse camaradinho aqui é um algo a mais, é uma mera circunstância, e que tem posição original no final da frase. E neste caso, eu posso separar por vírgula considerada facultativa. E com qual intuito? Intuito enfático. A ideia é enfatizar. Então veja aqui esse primeiro exemplo. Os rapazes leram um livro no fim da semana passada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Automaticamente o que sobra é complemento. Nesse contexto, quem lê alguma coisa, é portanto um verbo transitivo direto, o livro é um objeto direto. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Entre o verbo e o objeto, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que tenha uma estrutura intercalada e eu vou isolá-la com duas vírgulas. Uma única vírgula antes do verbo ou depois do verbo é um grande indício de que a construção está errada. Agora, quem é esse camaradinho aqui no final? É um adjunto adverbial de tempo. E ele é grande, hein? Só que olha só, quando está na posição original, no final da frase, não importa o tamanho deste adjunto adverbial. Pode ter uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, 10 palavras, não importa. A vírgula aqui sempre é considerada facultativa. Então, posso colocar aqui uma vírgula que é considerada facultativa. O que isso significa? Que a presença ou a ausência desta vírgula, a inserção, a retirada, não vai fazer a menor diferença para a construção. Quando eu falo construção, eu digo construção frasal, é óbvio. Então, se eu retirar, não vai ter prejuízo gramatical nem alteração de sentido, já que a vírgula é facultativa. Mas e quando nós deslocamos este adjunto adverbial? Deslocar é tirar da posição original, do final da frase, jogar para cá, para o meio, ou aqui, para o início. Aí entra uma história de divergência gramatical. Só que a banca IBFC é uma banca tradicionalista. Ela adota a posição da maioria dos gramáticos, que é inclusive uma posição consolidada pela ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Quando nós deslocamos o adjunto adverbial, a vírgula será facultativa se esse adjunto adverbial deslocado for de curta extensão, ou seja, pequeno. E o que é pequeno para a gramática? Uma ou duas palavras. E a vírgula será obrigatória quando esse adjunto adverbial deslocado for grande, 3 ou mais palavras. Então veja que aqui agora, na segunda frase, nós temos um adjunto adverbial deslocado grande. Se eu tivesse colocado ontem,
os rapazes leram o livro, a vírgula aqui seria considerada facultativa. Só que o na semana passada é grande. Então aqui, ó, os rapazes leram, vírgula, no fim da semana passada, vírgula, o livro. Essas vírgulas são consideradas obrigatórias. Os rapazes, no fim da semana passada, leram um livro. Os rapazes, vírgula, no fim da semana passada, vírgula, leram um livro. Essas vírgulas são obrigatórias. No fim da semana passada, vírgula, os rapazes leram um livro. Esta vírgula aqui é considerada obrigatória. Então, uma ou duas palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula, portanto, obrigatória. Isso a gente observa quando a adjunta adverbial é deslocado. Mas é o seguinte, e se for um adjunto adverbial oracional? Como assim se doca oracional? O adjunto adverbial oracional é a oração subordinada adverbial, seja ela qual for. Neste momento, vamos observar a posição das orações e não tem essa história de tamanho. Então, se eu primeiro colocar a oração principal e somente depois a oração subordinada adverbial, lembrando, seja ela qual for, causal, comparativa, consecutiva, não importa, a vírgula aqui vai ser considerada facultativa. Portanto, a sua inserção ou retirada não vai promover prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas se a gente inverter essa dinâmica, colocar primeiro a oração subordinada adverbial para depois colocar a oração principal, agora eu crio uma situação de obrigatoriedade. A vírgula passa a ser obrigatória. Isso para todos os gramáticos, isso para todas as bancas. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, frase 1 e 2. Aprendi gramática, vírgula, quando fiz o curso. E quando fiz o curso, aprendi gramática. Veja que na frase 1 nós temos primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial temporal. Inclusive aqui nós percebemos a importância da identificação da conjunção. O quando encabeçando uma oração é basicamente uma conjunção subordinativa adverbial temporal que vai dar exatamente este nome à oração encabeçada por ele, oração subordinada adverbial temporal. Neste caso, perceba que a vírgula aqui então vai ser considerada facultativa, ou seja, a sua retirada, neste caso, não vai promover prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Contudo, na frase 2, agora o quando encabeça uma oração que veio primeiro, que não é a posição original. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal para somente depois aparecer a oração principal. E aí, neste caso, a vírgula aqui agora, independentemente do tamanho dessa oração, aqui não entra essa história de tem que ver quantas palavras tem. Não. Oração principal primeiro, oração subordinada adverbial depois, entre essas duas orações a vírgula é facultativa. Oração subordinada adverbial primeiro, depois a oração principal, a vírgula entre elas é obrigatória. E se a oração subordinada adverbial intercalar a principal, aí são duas vírgulas obrigatórias. Então aqui vírgula obrigatória. O que isso significa? Que a sua retirada vai promover prejuízo gramatical. Então olha aqui uma questão. Considere as construções abaixo. Veja que tem 3 frases e um comando final. A exclusão da vírgula
altera o sentido do que se enuncia apenas em. Lembrando que exclusão de vírgula não altera sentido nas estruturas adverbiais, só altera nas estruturas adjetivas. E aí veja que na frase 1, nós temos assim: ele pesquisa o transporte público nas grandes cidades, onde convivem meios obsoletos e avançados. Esse onde é um pronome relativo que faz referência à grande cidade. Portanto, encabeça uma oração subordinada adjetiva. Quando nós temos uma oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva, das duas uma, ou é restritiva ou é explicativa. Como nós percebemos isso? Pela vírgula. Quando não tem vírgula, é restritiva. E quando é isolada pela vírgula, é explicativa. Aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. De forma muito simples. Se eu retirar a vírgula, passa a ser restritiva. Mudei de explicativa para restritiva ou de restritiva para explicativa, eu alterei o quê? O sentido. Então na 1 já tem alteração de sentido. Na 2, a preferência pela vida no campo tende a diminuir em função das ofertas de trabalho que há na cidade. Veja que aqui nós temos uma relação de causa e consequência. Lembrando que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir disso. Então, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Semanticamente falando, é claro. Então, veja que a preferência pela vida no campo tende a diminuir, é uma consequência. E qual é a causa? As ofertas de trabalho que há na cidade. Então, esta vírgula aqui separa essa estrutura adverbial causal. Se eu retirar, vai deixar de existir a relação de causa e consequência? Não. Então, o sentido vai continuar. Então, nas estruturas adverbiais, não altera o sentido. Número 3. Num passado recente, vírgula, ninguém imaginaria que confortos da cidade viessem a se oferecer na vida do campo. E aí veja que aqui a gente também tem uma vírgula de um adjunto adverbial deslocado. Uma vírgula, no caso aqui, até obrigatória, de acordo com o seu tamanho. Mas, se eu retirar, vai deixar de existir o valor de tempo? Claro que não. Então também não altera o sentido. Então a única que altera o sentido, letra A. Agora vamos para uma próxima questão. Atente para as seguintes frases. Mesmo comando. Lá no final, a exclusão da vírgula acarretará a mudança de sentido apenas em. Número 1. Com atenção, eles ouviam as músicas que eu selecionara para eles. Com atenção é um adjunto adverbial deslocado, de curta extensão. Aquela vírgula, inclusive, é facultativa. Mas não importa, poderia ser obrigatória. Se eu retirar a vírgula, também não vai alterar o sentido. Número 2. Eles gostavam especialmente... Peraí, deixa até eu... Eles gostavam especialmente dos movimentos lentos, que lhes pareciam mais poéticos. Opa! Este que aqui é um pronome relativo. Faz referência ao termo anterior. Encabeça uma oração subordinada adjetiva. Se encabeça uma oração subordinada adjetiva, significa que nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, uma explicativa, já que ela se encontra isolada pela vírgula. Se eu tirar a vírgula, ela passa a ser o quê? Restritiva. Então aqui haveria alteração de sentido. Na 3, atenção especial foi dada aos compositores românticos, sobre os quais fiz comentários emocionados. Veja que se os quais
Faz referência a compositores românticos. É, portanto, um pronome relativo. Encabeça uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Veja que está com vírgula, ela é explicativa. Se eu tirar a vírgula, passa a ser restritiva. Então, altera o sentido. Então, aqui também altera. Dessa forma, 2 e 3 alteram o sentido, gabarito letra A. Vamos agora para uma próxima observação. Adjunta adnominal versus predicativo do sujeito. O aluno atento fez uma questão, o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez uma questão. O que acontece aqui? Bem, quando nós temos um adjetivo, morfologicamente falando, esse adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Que, claro, pode ser do sujeito ou do objeto. Mas por que aqui a observação em relação ao predicativo do sujeito? Porque, veja só, se o adjetivo se encontra antes do verbo, sem pontuação, é adjunto adnominal. Facilitei tua vida, não facilitei? Se ele se encontra isolado por vírgulas antes do verbo, ele é predicativo do sujeito. Lá na gramática, pede para você observar a característica do adjetivo. É isso que diz lá na gramática. Aí, se for uma característica permanente, aquela que acontece sempre, vai ser um adjunto adnominal. Se for uma característica não permanente, portanto, aquela que acontece de vez em quando, vai ser um predicativo. Mas isso é muito louco, porque, por exemplo, o aluno atento fez uma questão. Quem é atento sempre, quem é atento de vez em quando aqui? Vou numerar as frases. 1 e 2. E aí? Aí você vai dizer, sei lá, não faço o menor sentido, não faço a menor ideia. A melhor coisa é se apegar à estrutura. O adjunto adnominal, ele está junto do nome. É, portanto, uma estrutura interna. E o predicativo é uma estrutura externa. Uma outra informação aqui importante. Eu tenho apenas dois tipos de predicativos, do sujeito e do objeto. Então é claro que eu vou confundir essa função aqui dentro do sujeito ou dentro do objeto. Tranquilo? Então vamos lá. Se o adjetivo está dentro do sujeito, é adjunto adnominal. Se ele estiver fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito. Se ele estiver dentro do objeto, é um adjunto adnominal. Se ele estiver fora do objeto, fazendo referência ao objeto, é um predicativo do objeto. Então aqui veja que na frase 1, o sujeito é o aluno atento. Isso tudo é o sujeito. Veja que aluno é o núcleo do sujeito e que atento está junto da palavra aluno, portanto é um adjunto adnominal. Já na frase 2, quem é o sujeito? O aluno. Veja que atento não está dentro do sujeito. Veja que a vírgula impede que a palavra atento fique junto da palavra aluno. Portanto, aqui nós temos um predicativo do sujeito. No fim, o que isso significa? Que não é questão de reescrita, que pode cair na tua prova. Se eu trocar a frase 1 pela frase 2, eu não terei prejuízo gramatical. Por quê? Porque as duas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Mas haverá alteração de sentido, porque na frase 1, este aluno é atento sempre. E na frase 2, ele foi atento no momento em que fez a questão. Detalhe, a frase 2 é extremamente perigosa para alunos iniciantes. Muitos poderiam pensar que atento ali é um aposto, só porque se encontra entre vírgulas. Mas veja bem, para ser aposto, sintaticamente falando, morfologicamente tem que ser um substantivo. E atento aqui não é um substantivo. Para ser aposto tem que ser substantivo, tanto que tem a oração subordinada substantiva apositiva. Muitos aqui confundiriam achando que é um adjunto adverbial de um modo. Ah, foi o modo como ele fez a questão. Mas para ser um adjunto adverbial deveria ser um advérbio. Como é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é adjunto adnominal, quando está junto do nome, ou é predicativo, quando não está junto do nome.
Agora, continuando aqui, meus amores, vamos trabalhar casos básicos de pontuação que você aprendeu, inclusive, na escola. O Brasil, país da América Latina, tem se destacado no cenário mundial. Veja que país da América Latina explica quem é o Brasil. Portanto, aqui nós estamos diante de um aposto explicativo que deve ficar entre vírgulas. Depois, Maria, venha aqui. Veja que foi um chamamento, eu chamei a Maria. Logo aqui eu estou diante de um vocativo. E o vocativo sempre deve ser isolado dentro da língua portuguesa. Na próxima, mamãe comprou frutas, eu comprei legumes. Veja que a vírgula aqui agora, ela vai evitar a repetição do verbo comprar. O nome desta vírgula é vírgula vicária ou vírgula vigária. Por que tem esse nome? Quem foi o primeiro vigário na história da humanidade? Cristo. Jesus Cristo. E vigário significa substituto, pois Cristo nos substituiu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, esta vírgula que promove um processo de substituição é chamada de vírgula vigária ou vírgula vicária. E aqui nós temos uma figura de linguagem, que é uma figura de sintaxe, uma figura de construção chamada zeugma. Veja que é uma elipse, mas existe uma distinção entre elipse e zeugma. O zeugma é uma espécie de elipse, mas qual é a distinção? A elipse é a omissão de um termo que ainda não apareceu. Já o zeugma é a omissão de um termo que já apareceu, e no caso aqui é a omissão de um termo que já apareceu, portanto constitui o que chamamos de zeugma. Agora, a próxima frase ali. Os jovens amam filmes, músicas, livros. Estas vírgulas aqui que aparecem são chamadas de vírgulas enumerativas. São as famosas vírgulas das listinhas, muito presentes em provas, por exemplo. E qual é a justificativa para essas vírgulas? Isolar, separar elementos componentes de mesma função sintática, aqui no caso, núcleos de um objeto direto. Vamos brincar aqui um pouco mais com questões. Em pouco mais de 6 minutos, Porter costura cenas de um dia na vida de um bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria dominar o cinema comercial ao longo das décadas seguintes. As imagens se sucedem convidando o espectador a organizá-las, como uma história linear com começo, meio e fim. Atente para as afirmações abaixo a respeito do segmento acima. E aí veja que aqui nós temos 3 comandos e depois vem assim, está correto que se afirma apenas em. E aí você vai julgar todos os comandos ali para a gente avaliar, tá? Então vamos lá, vamos ver o que está certo. Número 1. O sinal de 2 pontos introduz uma decorrência do que se afirma antes. Tá aqui, estabelecendo o conceito narrativo que iria dominar o cinema comercial ao longo das décadas seguintes. As imagens se sucedem, convidando o espectador a organizá-las como uma história linear. Essa primeira aqui está certa, tá? Número 2. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original, uma continuação para o segmento as imagens se sucedem é umas às outras. Vamos lá. Veja que ele pega aqui, as imagens se sucedem e aí depois colocaria umas às outras. Se eu trocar umas às outras por uns, não ia ficar uns os outros, ia ficar uns aos outros. Então o que faltou aqui? Um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Então essa segunda está errada. Número 3. A vírgula empregada após linear precede uma explicação. Sim, O que é uma história linear? É uma história que tem começo, meio e fim. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é uma estrutura linear que eu posso dizer que é uma estrutura em prosa. Então, 1 e 3 estão certas. Se 1 e 3 estão certas, gabarito letra D.
Vamos agora para a próxima questão. A vírgula pode ser retirada sem prejuízo para o significado e mantendo a norma padrão na seguinte sentença. Letra A. Mário, vem falar comigo antes do expediente. Aqui nós temos um vocativo e esta vírgula é obrigatória. Letra B. Amanhã apresentaremos a proposta de trabalho. O que a gente tem aqui? Um adjunto adverbial de tempo e de curta extensão, porque só tem uma palavra. Logo, essa vírgula aqui é considerada facultativa e sua retirada não promoveria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. É o nosso gabarito. Letra C. Telefonei para o Tavares, vírgula, meu antigo chefe. Meu antigo chefe explica quem é o Tavares, então aqui nós temos um aposto explicativo. Vírgula obrigatória. Letra D. Encomendei canetas, blocos e crachás para a reunião. Esta vírgula aqui é chamada de vírgula enumerativa e, no caso, isola elementos de mesma função sintática. No caso, núcleos de um objeto direto. Letra E. Entrou na sala, cumprimentou a todos e iniciou o discurso. Esta vírgula também é enumerativa, só que a justificativa dela agora é para separar orações coordenadas, orações justapostas. Veja que não são simplesmente núcleos de um objeto direto, são orações coordenadas. A IBFC, ela pode dizer, nos dois casos, pode dizer, não seria uma justificativa perfeita, tá? Mas ela pode dizer, nos dois casos, que separa elementos de mesma função sintática. Não sendo a letra E isso. São orações coordenadas, são estruturas independentes sintaticamente. Eu não tenho como dizer que é a mesma função porque eu não estou classificando, elas são independentes. Ah, não, mas na essência é. Então, beleza. Então, na essência, a IBFC entrou na essência. Então, essas vírgulas das letras D e E separam elementos de mesma função sintática. Mas a justificativa mais perfeita é que na D separa elementos de mesma função sintática e que na letra E separa estruturas coordenadas ou orações coordenadas. Agora vamos para a observação 2. As regras de vírgula não seguem as pausas para respiração. O que isso significa? Que a frase pode ser enorme, mas se não tiver um vocativo, um aposto, uma enumeração, se não tiver uma justificativa para a vírgula, não precisa de vírgula só porque a frase é grande. Então aqui, ó, o fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que os têm largos. Não tem vírgula. Depois, comer bananas maduras pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana. Também não tem vírgula. Agora, a observação 3, a vírgula e o E. Veja a primeira frase. A moça veio à festa e logo se foi. O que acontece aqui, meus amores? Eu tenho um E que indica soma e o sujeito das orações é o mesmo. Quem foi que veio à festa? A moça. Quem logo se foi? A moça. Nesse caso, a vírgula é proibida. Eu não posso colocar vírgula de jeito nenhum, já que este E indica soma e o sujeito das orações é o mesmo. Nós temos o mesmo referente para as orações. Já na segunda frase, a moça veio à festa e o marido ficou em casa. Quem foi que veio à festa? A moça. Quem foi que ficou em casa? O marido. Este E também indica soma, só que agora os sujeitos das orações são diferentes. E aí eu posso colocar uma vírgula aqui que é considerada facultativa. Na verdade, existe uma divergência entre os gramáticos. Alguns consideram essa vírgula obrigatória e outros consideram essa vírgula facultativa. Durante muitos anos, no cenário do concurso público, todas as bancas adotaram o posicionamento da vírgula facultativa. Hoje tem uma banca que é diferentona, a banca IDECAM. A banca IDECAM considera essa vírgula obrigatória, mas somente a IDECAM. Nenhuma outra banca tem esse mesmo posicionamento da IDECAM. E a IBFC não se chama IDECAM. Então, todas as outras bancas, ouça bem, todas as outras bancas consideram esta vírgula facultativa. Portanto, a sua inserção ou a sua retirada não promoveria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Próxima observação.
vírgula e o etc. O etc. é uma abreviação latina assim, ó, etc., que significa e outros. Lá no passado, a vírgula antes do etc. era considerada proibida, porque é como se já tivesse o e, que finaliza a enumeração. Só que durante o tempo, assim, o tempo foi passando e esse etc. foi virando muito brasileiro. Ele foi muito abrasileirado, ao ponto não só de grandes escritores, como os próprios gramáticos passarem a inserir a vírgula antes do etc., mas não de forma obrigatória, e sim de forma facultativa. Então hoje, todos os gramáticos conceituados, como Bechara, como José Carlos Azeredo, Manuel Pinto Ribeiro, Arnaldo Mesquita, todos os gramáticos consideram essa vírgula antes do etc. facultativa, tá? Viu? Isso aqui mudou com o tempo. Lá no passado, provavelmente, eu e outros professores, até professores importantes no cenário do concurso público, ensinavam que a vírgula antes do etc. era proibida, porque já foi proibida. Mas isso foi mudando e hoje todos nós devemos ensinar, porque a língua muda também, e nós devemos nos adequar a essa mudança. A vírgula antes do etc. é considerada facultativa. Agora, vírgula e o quê? Se eu tiver uma conjunção integrante encabeçando a oração subordinada substantiva, eu não vou colocar vírgula antes do que, nem depois do que, a não ser que exista uma estrutura intercalada. Como é que a gente percebe que é uma conjunção integrante? Trocando o que e toda a oração da qual ele faz parte pela palavra isso. Pois, ao contrário, olha o que nós encontramos. É um O de oração, um S de subordinada, um S de substantiva e um I para matar, que é uma conjunção integrante. Então, ali, ó, todos viram isso, o professor pediu isso. Este que nos dois casos é conjunção integrante e eu não posso colocar vírgula nem antes dele, nem depois dele, a não ser que tenha uma estrutura intercalada. Como assim? Se eu fizesse uma frase deste jeito aqui, ó. Todos viram, vírgula, ontem, vírgula, que a água acabou. E aí perceba que a vírgula aqui, antes do que, nada tem a ver com o que. Tem a ver com o ontem. E no caso são duas vírgulas intercalando ontem. Aí eu posso. Se não for isso, não haverá vírgula nem antes nem depois da conjunção integrante. Então só pode ter vírgula antes ou depois da conjunção integrante quando existir uma estrutura intercalada. E aí no caso serão duas vírgulas, não apenas uma vírgula. Agora depois, vamos pensar no que? Pronome relativo. O que, funcionando como pronome relativo, obrigatoriamente vai fazer referência a um termo anterior e vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva, que você já sabe como é que funciona. Você já sabe que pode ser uma oração subordinada adjetiva restritiva ou uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vai depender da vírgula. Então ali, ó, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Depois, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Veja que a estrutura se encontra entre vírgulas. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Qual é a diferença, Sidoga? Quero saber um pouco melhor. Vamos lá, vou te explicar aqui rapidinho. Quando é restritiva, restringe o sentido do substantivo que foi referendado ali pelo pronome relativo. No caso aqui vai restringir o sentido da palavra alunos. Então significa que apenas alguns alunos foram aprovados e somente estes que foram aprovados
é que não farão prova final. Mas o que fica implícito? Que tem aluno que não foi aprovado e, consequentemente, fará a prova final. Já na explicativa, nós generalizamos o sentido da palavra alunos. Então, significa aqui que todos os alunos foram aprovados e que ninguém vai fazer aqui prova final. É isso. Todos foram aprovados, ninguém vai fazer prova final. Não tem aluno reprovado, não tem aluno em recuperação, diferentemente da frase 1. Então, se fosse aqui uma reescrita, uma troca de frases, se eu trocar uma pela outra, eu não tenho prejuízo gramatical, já que as duas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua, mas eu teria uma alteração de sentido. Agora aqui, ó, ponto e vírgula. É importante salientar para vocês que o ponto e vírgula, ele entra sempre em estruturas coordenadas. Então ali, ó, Pedro tinha fome, ponto e vírgula, eu sede. Essa vírgula aqui é uma vírgula vicária. Mas o ponto e vírgula sempre vai entrar em estruturas coordenadas. Estive na Bahia, que é quente, ponto e vírgula, no Paraná, que é frio, e em Brasília, que é seco. O ponto e vírgula aqui, inclusive, entra para evitar qualquer confusão com a estrutura explicativa e com a coordenação que existe entre os elementos. Então, o ponto e vírgula sempre entra em estruturas coordenadas. Ó, comi muito, ponto e vírgula, passei mal. Comi muito, ponto e vírgula, logo, vírgula, não dormi bem. Comi muito, ponto e vírgula, continuo com fome, vírgula, porém. Qual é o bizu que eu te dou? Em prova, eles vão pegar, por exemplo, uma frase como esta aqui, ó. Aprendi gramática, vírgula, quando fiz o curso. Aí o cara vai dizer que dá para colocar o ponto e vírgula. Você vai pensar assim, o ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto. Coloquei, não atrapalhou a minha leitura, não atrapalhou a minha escrita. Então pode. Não, não pode. O ponto e vírgula não entra em estrutura subordinada, só entra em estruturas coordenadas. Agora aqui, ó, travessão, parênteses e 2 pontos. Saiba que os 2 pontos são apenas anunciativos. Você não abre e fecha, você só abre. Então, comprei frutas, 2 pontos, morangos, peras e uvas, e fecha com ponto. Com o travessão, quando a estrutura está no final, você também só abre. Comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas, fecha com ponto. Agora com parênteses, assim como aspas, tem que abrir e fechar. Comprei frutas, travessão, parênteses, morangos, peras e uvas, parênteses, e aí fecha com ponto. Agora, quando a estrutura é intercalada, está no meio, como as próximas frases aqui, como os próximos exemplos, eu não posso abrir com os 2 pontos e fechar com os 2 pontos. Só quando a estrutura está no final, como é o caso da primeira frase aqui. Então agora nós vamos intercalar ou com parênteses ou com travessões. Então comprei frutas, parênteses, morangos, peras e uvas, parênteses para mim. Comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas, travessão para mim. Próximo aqui, comprei frutas, parênteses, morangos, peras e uvas, parênteses, vírgula, o que fez a alegria de mamãe. Essa vírgula está certa? Bem, se eu ignorar tudo que está entre parênteses, essa vírgula vai ficar certa porque é de uma estrutura explicativa. Comprei frutas, o que fez a alegria de mamãe. Então a mesma coisa vai acontecer com um duplo travessão. Então pode ter uma vírgula depois do travessão, depois de um parênteses? Bem, se eu tirar tudo que está entre os travessões, tudo que está entre os parênteses e a vírgula continuar correta, sim, cabe essa vírgula depois do parêntese, cabe essa vírgula depois do duplo travessão. Vamos lá, vamos fazer aqui uma questãozinha. Em relação ao trecho, aqui a ideia de custeio social, que na verdade é um rateio, porque como contribuintes pagamos aquilo que vamos desfrutar como cidadãos, fica mais difícil. Uma coisa é ratearmos o custo de operações de câncer, de tratamento de doenças caras, outra é ratearmos o sonho de corpo de cada um. A mudança de pontuação que se propõe é inaceitável, consideradas as normas em vigor na alternativa. Então vamos lá. Parênteses no lugar dos travessões. Pode? Pode, claro que pode, é um duplo travessão aqui. Inclusive,
esse duplo travessão ou esses duplos parênteses aqui, eles estão isolando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Veja que esse aqui é um pronome relativo. E por que o autor do texto optou pelo travessão ao invés de vírgula? Porque tem uma vírgula aqui depois que poderia confundir a estrutura. Então, as orações subordinadas adjetivas explicativas, que ficam entre vírgulas, elas também podem ficar entre parênteses e entre travessões. Geralmente vão optar pelo travessão ou pelos parênteses quando existirem outras vírgulas dentro da estrutura, para não confundir, para você, caramba, o que é a oração subordinada adjetiva explicativa aqui? Então, letra A certa. Letra B, vírgula antes e após como contribuinte. Aqui, ó, estrutura intercalada, tá certinha. Letra C, 2 pontos seguidos de maiúscula, em vez de ponto após fica mais difícil. 2 pontos aqui, letra minúscula, porque depois de 2 pontos é a letra minúscula, a não ser que você coloque ali uma citação, ou então um nome próprio depois, e aí você vai ter uma letra maiúscula, mas se for uma estrutura explicativa para complementar o que vem antes, e esses 2 pontos de fato são anunciativos, a letra é minúscula, então também está certinho. Agora a letra D, vírgula após uma coisa e após outra. Aqui, ó, uma coisa é, outra é. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Separando o sujeito do verbo. Aqui está errado o gabarito D de dado. Viu como é que é mais fácil do que a gente imagina? Agora vamos lá. Próxima questão. Em ela, a mídia pode e deve se manifestar quanto às suas preferências. As vírgulas servem para... Veja que a mídia explica quem é o ela, logo essas vírgulas isolam um aposto explicativo. E com isso, gabarito letra D de dromedário. E para fechar aqui o nosso encontro bem bonito, uma mensagem aí bacana para você. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. E dentro desse cenário do concurso público, é muito importante o candidato ter humildade. Para quê? Para aceitar a sua deficiência. Eu não sei e preciso saber. Então, se você visualiza um conteúdo de primeira e não entende, em 99% dos casos é porque você não tem base para entender. Porque a sua deficiência escolar é grande. E aí o que você precisa fazer? Reconhecer isso e revisar. Ver uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Desse jeito. Não existe uma fórmula mágica. Tem gente que quer ver de primeira e aprender. Nada na vida você viu de primeira e aprendeu. Porque agora, no cenário do concurso público, você quer que seja diferente. Você acha que vai ser diferente. Não vai. Então, tudo precisa de repetição. E se você aceitar isso, você vai ser feliz, vai aprender, vai gabaritar e vai passar na prova. Enquanto você não aceitar, vai ficar dando um murro em ponta de faca e não vai adiante. Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fui!